E aí galera, tudo bem com vocês? Facchini falando. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa telinha aqui que mostra a concentração de carteiras com transações entre elas. O que isso significa? Quer dizer que uma carteira enviou BNB para outra e assim sucessivamente, deixando rastros de ligação entre uma carteira e outra. Isso mostra para a gente um possível agrupamento de carteiras pertencentes à mesma pessoa ou mesmo grupo. Isso é uma análise que a gente precisa fazer nos projetos que a gente investe para entender se tem uma concentração de investimento com uma pessoa só que pode causar uma venda massiva, uma puxada de tapete. Então a gente tem que sempre entender se existem grandes baleias que são donas de uma boa parte da porcentagem do supply, para a gente ficar atento a isso. No caso de Baby Dogecoin, é essa telinha aqui justamente que eu estou mostrando para vocês, onde temos cada bolinha dessa daqui é uma carteira. E as que estão conectadas com um tracinho são as carteiras que efetivamente tiveram transações entre elas. Eu vou explicar para vocês aqui exatamente tudo o que significa isso, para que não fique nenhuma dúvida. Nós estamos olhando aqui na plataforma Bubble Maps, que é uma plataforma desenvolvida pela Moonlight, onde a gente consegue justamente analisar. Porque quando a gente dá uma olhada lá na BSC Scan, aparece justamente todas as carteiras com todas as transações. Mas aqui você ia precisar ter uma análise divina praticamente para conseguir olhar aqui carteira por carteira, ver todas as transações, se teve transações entre elas, tal, para fazer análise. A Moonlight é justamente uma plataforma que faz a análise on-chain de todos esses dados e coloca aqui de uma forma visual para a gente conseguir ter uma melhor percepção no que está acontecendo. Na Baby Dogecoin, como eu disse para vocês, a gente tem diversas carteiras, né? Muitas carteiras. Eles analisam somente as 150 primeiras. Então, por exemplo, essa daqui que eu cliquei, ela é a carteira e ela está no ranking aqui na posição número 8. Ela tem 0,5% do supply total. Só que no caso de Baby Dogecoin, a gente sabe aqui que as primeiras carteiras são justamente as carteiras de queima, né, onde são enviados os tokens que são retirados de circulação. Então, esse supply aqui, na verdade, ele é maior, né? Se é 0,5, a gente já tem aí mais de 50% do supply queimado, por exemplo, então seria o dobro, seria 1% aqui de concentração nessa carteira. E a gente vê aqui que não tem, vou até dar um zoom aqui, não tem nenhuma conexão com outra carteira. Ou seja, essa carteira aqui ela não fez nenhuma transferência de BNB para essa, nem para nenhuma outra do ranking das 150 maiores carteiras de Baby Dogecoin. Já essa carteira aqui, que vocês podem ver, ela já fez muitas conexões, né? Então, na verdade, né, ó, ela fez aqui uma conexão quando a gente arrasta aqui, parece até um bicho, aqueles joguinhos de ameba. Então ela fez uma conexão com essa outra carteira e essa outra carteira fez conexão com várias outras carteiras, assim como desse outro lado aqui também temos algumas outras carteiras. E aí, quando a gente clica aqui nesse cluster aqui, né, que está no mapa para a gente percebe que ele tem um total de 4,5%, ou seja, considerando, né, o circulante, daria quase 9% de todos os tokens que estão disponíveis para compra e venda. 9% está só com esse grupo de carteiras aqui. Pode ser algo bastante preocupante se a gente identificar que é de uma pessoa, né, ou de um grupo só. Então quer dizer que tem 10% do supply com uma pessoa só praticamente. Mas a gente precisa fazer mais análises, né? Não é somente isso aqui que a gente chega numa conclusão. Vamos dar uma olhada aqui em transferências. Então a gente clica nas transferências e a gente vê que essa carteira aqui, a maior que a gente clicou, a 5, ela transferiu para a carteira 12, que tem o nome de Gate.io. Então aqui a gente já tem uma transação que a gente já conseguiu identificar. A carteira 12, ela está nomeada como uma carteira da corretora Get.io. Então a carteira 5 mandou BNB para lá, ok, até aí tudo bem.
Então, essa carteira aqui que eu estou movimentando mandou para essa carteira aqui, que é a carteira Gate.io. Então, essa carteira Gate.io provavelmente, né, é da corretora, como o nome já pressupõe aqui para gente, e ela mandou BNB aqui. Se a gente olhar nas transferências, vão ver que são várias, né, justamente todas essas carteirinhas aqui. Então, faz sentido a corretora mandar BNB aqui para as carteiras, né? Porque é justamente isso que a gente acaba fazendo. A gente manda para lá e depois saca. É normal esse tipo de movimento. E aqui desse outro lado, então, a gente tem a outra carteira, que é da corretora MaxC. Nessa corretora também tem algumas carteiras que enviam BNB para lá e recebem BNB também. Então, tá tudo normal. O que poderia ser um sinal de anormalidade? Se essas carteiras aqui, por exemplo, essa que eu selecionei, tivesse fazendo conexão com outra diretamente, certo? Então, você pode ver aqui, eu vou arrastar, todas elas têm uma conexão única, exclusivamente direto com a carteira da corretora, com a carteira da Gate.io ou com a carteira da MaxC. O que acontece com essa carteira aqui, por exemplo, que eu selecionei, é que ela transferiu tanto para a Gate.io quanto para a MaxC, por isso que gerou essa conexão desses dois clusters. Então, aqui, aparentemente, não tem nenhum problema. Não tem nenhuma carteira das baleias de Baby Dogecoin que são próximas entre si ou que fazem transações entre si, aparentemente, como a gente pode ver aqui nesse site de análise de dados on-chain. Essa carteira aqui da MaxC e da Gate.io também, tranquilamente, né, uma carteira de corretora, é um movimento normal, e só existe conexão direta com as carteiras. Se existisse, de novo, a conexão dessa carteira aqui com essa carteira aqui diretamente, aí pode, né, trazer para a gente algo que seja mais plausível de se falar que existe uma conexão entre essas pessoas ou essas carteiras, né? Porque se elas estão transacionando dinheiro entre elas, então as pessoas provavelmente se conhecem e provavelmente, inclusive, sejam a mesma pessoa no comando da carteira. Então aqui, no caso de Baby Dogecoin, reafirmando, não tem nenhum problema aparente de concentração de valor, né? Muito embora que essa carteira tenha 1% aqui, na verdade, seja 2,2, 2,3% do circulante, seja muita coisa, mas ela não tem conexão com outras carteiras. Então essa baleia aqui, ela é uma baleia única que, por enquanto, a gente não conseguiu mapear, obviamente, conexões entre elas. Ah, Fábio, mas as pessoas, as baleias sabem disso, então elas não iam movimentar BNB entre as carteiras. Sim, se realmente for algo orquestrado, obviamente eles não vão transacionar BNB entre essas carteiras aqui, eles vão transacionar com uma outra carteira, por exemplo, que não tem Baby Dogecoin, e aí ele já sai aqui desse mapeamento, porque esse mapeamento só pega as 150 carteiras principais para ver se elas estão movimentando entre si. Se você mandar dinheiro para uma carteira externa que não tem Baby Dogecoin, depois mandar para outra carteira vizinha, aqui, por exemplo, essa, você é dono das duas carteiras, só que esse sistema aqui não vai conseguir pegar. E provavelmente quase ninguém vai conseguir pegar, porque tem que fazer uma análise quase que manual para achar isso daí. Mas é mais um sistema que eu estou apresentando aqui para vocês, da Moonlight, para vocês conseguirem consultar os seus tokens que vocês têm interesse. Por exemplo, eles já têm aqui vários listados, inclusive eles colocam aqui os novos que eles listaram, para a gente poder dar uma olhada, e eles também deixam marcado os que eles identificaram algum tipo de fraude, algum tipo de golpe, por exemplo, esse aqui, Baby Care, tá aqui marcado como um golpe. Então, quando a gente abre ele para identificar, olha como que era a disposição das carteiras. Então, realmente aqui, os donos dessas carteiras aqui, eles realmente tinham um supply muito grande, né? Por exemplo, nesse cluster aqui, só nesse cluster, em 24%. E a gente nem está falando aqui se esse daqui pode até chegar a dobrar, no caso de ter queimado metade do supply. Esse outro aqui mais 2%, esse 0,5%, esse aqui mais 2,7%, esse aqui mais 0,7%. Então a gente tem esse mapeamento aqui, olha que interessante, aqui a gente vê conexões diretas, né, entre as carteiras, não tem uma conexão igual essa daqui, ó, a gente poderia falar, ah, não, isso aqui é uma conta de uma corretora, não está falando aqui que é corretora, mas só tem conexão direta que poderia ser. Nesses casos aqui, ó, a gente percebe que tem conexões diretas entre as carteiras, então é muito mais evidente que todas essas carteiras elas pertencem
a mesma pessoa ou o mesmo grupo, onde eles estão movimentando dinheiro aqui de uma carteira para outra para algum tipo de manipulação. Então, essa análise aqui ajuda muito você que quer comprar um token que você ainda não tem total segurança, para você entender. Aí, por exemplo, o SafeMoon V2 aqui a gente também tem. Ó, a gente quase não tem nenhum tipo de concentração aqui. Tem uma carteira aqui com bastante transação, que é a maior carteira que eles identificaram aqui, com 0,9% do supply no total, né? Sendo que é basicamente uma única carteira que tem todo esse supply. Depois outras únicas carteiras também sem conexão. Então é muito interessante você conhecer todas essas formas de análise para você tomar a sua melhor decisão, certo? Então você pode entrar nesse site que eu vou deixar inclusive na descrição e avaliar o seu token. Igual esse token aqui, Valkyrie Token, a gente vê que tem uma coisa bem estranha aqui acontecendo. Em um cluster só, a gente tem 6,47% do supply inteiro, sem considerar que pode ter sido queimado também alguma quantidade de supply, então isso aqui pode chegar até a dobrar, certo? E existe conexão aqui bem direta, a gente pode ver com uma carteira só, então precisaria entrar no detalhe. Ah, Fábio, como que faz essa análise? Você entra aqui, aperta ver transferências, você vai ver exatamente para onde que teve essas transferências. Ó, teve transferência de ida e de volta, só de ida. Então, você vai e analisa no detalhe. Se você abrir aqui, ó, Wallet Lists, ele mostra o ranking de todas as carteiras, justamente aquelas que aparecem aqui com uma dimação, elas são as que você selecionou aqui no cluster. Então eu selecionei esse cluster, essa carteira aqui 16, e essa carteira aqui número 4 participa, essa participa desse cluster, várias outras carteiras participam. Então aqui eu poderia afirmar para você que tem alguma conexão sim. Ó, porque essa carteira aqui, ela se conecta com várias outras carteiras que se conectam entre si aqui de uma forma que a gente não consegue nem ver visualmente, só arrastando para cá as maiores conexões para a gente entender, ó. Então são várias carteiras que estão se conectando e aí precisaria entender até, quem sabe, entrar no site do projeto para ver se eles falam alguma coisa dessas carteiras, se é uma carteira específica de alguma coisa diferente, para você tentar entender. Porque, novamente, se você pega e compra um projeto que tem pessoas com grande concentração do token em várias carteiras diferentes, isso significa que essa pessoa está tentando manipular a quantidade real de tokens que ela tem e pode em algum momento despejar isso de forma sincronizada no mercado, fazendo o preço do token desabar muito. Essa pessoa acaba vendendo a maior quantidade dos tokens, conseguindo um ótimo valor de lucro com isso e você fica com um ativo sem valor nenhum na carteira, entendeu? Então, se você gostou dessa dica, desse vídeo e de análises sinceras, baseadas em dados, curta esse vídeo, se inscreve no canal, eu te vejo no próximo, fui!